Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos. Nós temos um momento, um privilégio muito grande de estar aqui na casa do Senhor para devocionar, entregar as nossas vidas, agradecer ao Senhor por esse momento tão especial que é prestar culto ao nosso Deus. Que o Senhor abençoe cada irmão, que a presença do Senhor, cada um dos irmãos, que a presença do Senhor seja com a tua vida hoje e para sempre. Vamos às informações da igreja, Ministério de Comunicação. Boa noite. Está no ar mais uma edição do É Notícia na PIBS e veja agora as principais informações da nossa igreja. Dízimo. Agradecemos aos irmãos que têm participado da vida financeira da PIBS. Que Deus os abençoe. Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7b. Oferta Missões Mundiais. Hoje no culto da noite e no próximo domingo, dia 6 de abril, estaremos recolhendo a oferta para missões mundiais. Culto de quarta-feira. Participe conosco dos cultos nas quartas-feiras. Tem sido uma oportunidade de aprendizado para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Neste mês de abril, estaremos abordando o seguinte tema: crescimento da igreja no livro de Atos. Altar. No dia 5 de abril teremos o altar. Os jovens e adolescentes são desafiados a participarem. Culto da ressurreição. Dia 20 de abril, às 7 horas, teremos o culto da ressurreição. Após o culto, teremos o café da manhã com toda a igreja. Às 9, início da escola bíblica dominical. Gramado 2015. Quer participar da Convenção Batista Brasileira em Gramado, Rio Grande do Sul? Conheça as opções de viagem. Falem com a irmã Rosileia. E durante toda a semana, ligue e parabenize todos os nossos irmãos que estão completando aniversário. Que Deus abençoe a todos neste dia tão especial. Parabéns! Mais informações, acesse www.pibsobradinho.org.br ou ligue para 3591-6960. Venham, participem! Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 122.
Convido os irmãos para ficarem de pé. Capítulo 122, versículo 1, está transcrito aí no nosso boletim, e eu acredito que aqui também no nosso... Vamos ler todos juntos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos dizer mais uma vez, para reafirmar isso nas nossas vidas. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui em Tua casa. Senhor, verdadeiramente é um privilégio poder adorar, poder louvar ao Senhor. Pai, que cada ato, que cada ação aqui feita, Senhor, seja para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Recebe o nosso louvor, ó Pai. Que sejamos dignos, ó Pai, de sermos chamados Teus filhos. Pai, que cada irmão que aqui entrou, ó Pai, sinta a Tua presença. Que possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra, o Teu ensinamento, Senhor. Faz as nossas vidas, ó Pai, verdadeiramente verdadeiros instrumentos, ó Pai, para o louvor e honra do Teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor. De todas as tribos, povos e raças, naquele grande dia, todos nós diremos, bendito seja para todo sempre o Cordeiro. Que desde já estejamos cantando essa verdade. E naquele grande dia em que todo joelho se ajoelhará diante do Senhor, nós já o fazemos desde hoje. Para nós não será nenhum problema. Cantemos então, de todas as tribos. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe todo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Você que está nos visitando, permanece em pé, e os demais, por favor, pode sentar. Nós estamos felizes pela presença de todos vocês. Domingo passado, eu conheci essa família que está conosco aqui, não tenho lembrança do nome deles, mas são evangélicos, estão nos visitando, e nós agradecemos de coração. Está agendada uma visita para a casa deles, e eles estão congregando conosco. Então, para nós vai ser uma alegria poder hospedá-los e recebê-los em nossa igreja. Que Deus abençoe a sua família, tá bem?
Os demais que estão lá atrás também, a todos que aqui se encontram, a igreja diz... E eu acrescento, volte sempre. Para nós é um prazer poder tê-los aqui. Eu quero convidar aqui à frente aqueles irmãos que estão aniversariando hoje. Eu não vi o Francisco de manhã, não estou vendo o Francisco agora à noite. Francisco foi batizado por mim, também por mim casado. E hoje no aniversário ele não está aqui, ó. Só para a gente não ir na festa, será? Ó, fugiu para não ir na festa. Então, nós vamos depois. Então, Francisco começa hoje. Aí vem Isabela Santana Silveira. Temos a Ana Cristina Rocha. Agora, Valverde, cadê ela? Se não falar Valverde, tem problema, né? Então, agora Valverde. Nós temos também a irmã Antônia Ribamar. Irmã Antônia. A irmã Rosileia. O Caio Martins Chagas, a irmã Irene Santos, o Vitor Souza Moreira, o Daniel Naves, Elisa Barbosa, Renildes Silva Rocha, Antônio Marcelino da Costa, o Moisés Monteiro Pacheco. Como que fala esse nome aí, gente? Eu próprio. E o pastor Washington Luiz. A mãe do Ricardo está aniversariando hoje. Então a gente tem lugar para ir para a festa hoje, gente. Ah, foi ontem? Mas sobrou alguma coisa de ontem para hoje. Então nós estamos aqui para agradecer a Deus. E depois dos 50 a gente não diz mais, né? Então, não chegou lá ainda, então pode anunciar. O meu nome já não vai sair mais no boletim dos próximos, né? Tá certo? Nós vamos agradecer a Deus pelas vidas, pelas pessoas, pela alegria, não é? Aqui nós estamos com a árabe, né? Toda elegante. Já é para o aniversário? Então que Deus lhe abençoe. Eu vou pedir o irmão Edson que venha aqui, por favor. Ele vai estar orando, agradecendo a Deus. Mas se você tem alguma bênção que quer agradecer ao Senhor hoje, você pode sair do seu lugar e vir aqui para que a gente possa estar orando. Eu quero agradecer a Deus a vida do irmão Elias. Ele se formou na última sexta-feira, no dia 28. Foi sexta? Foi sexta-feira. E eu quero agradecer, irmãos, como apareceu gente lá, viu? A igreja foi muito bem representada. Eu fiquei surpreso com a quantidade de irmãos da igreja que apareceu lá, entendeu? Tinha lá um público de aproximadamente 1000 pessoas na formatura, mas eu quero crer que uns 60 saiu da nossa igreja. Então foi muito bem representado e eu louvo a Deus. Eu quero agradecer a Deus que eu pedi que na quarta-feira, né, que a gente desse essa ida lá, mas a amizade do irmão Elias levou o pessoal lá. E Deus abençoe você. Elias formou-se em teologia e ele serve a nossa igreja, e isso precisa ser intensificado de uma forma mais especial, construindo para ele o ministério. Para isso, nós temos trabalhado a vida do irmão Elias. Tá bom? E você está agradecendo? As portas se abriram, né? Então, que Deus abençoe. Agora você pode escolher para onde vai trabalhar. Que maravilha, que Deus abençoe. Ela servia como conselheira tutelar, não foi reeleita e ficou por poucos pontos, né? 6 votos. Quero crer que se alguns do nosso tivessem ido lá e confirmado, você estava reeleita, né? Mas Deus foi glorioso na sua vida e lhe deu então o privilégio de agora escolher para onde vai trabalhar, porque foi chamada. E com isso então a gente vai sair para comemorar. E você diz quando? Tá certo? Todo mundo quer ir com você comemorar. É sempre bom a gente comemorar a Deus aquilo que Ele faz conosco. Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar agradecendo ao Senhor
pelas nossas vidas e pela alegria da construção. Você é aniversário? Tá. E da construção daquilo que Ele tem feito em nós e por nós. Só Deus pode fazer algo tão de extraordinário. O irmão Edson vai estar agradecendo ao Senhor por isso. Pai querido, nós estamos muito alegres e esse é um momento que nós consideramos especial no culto ao Senhor, um momento onde nós podemos bendizer o Teu nome, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Senhor, o Teu servo, pastor Washington, está com a congregação, e nós juntos estamos diante do Teu altar para bendizermos o Teu nome, Senhor. Nós estamos alegres, Senhor. Estamos alegres por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a cada irmão, porque se não fosse pelas Tuas misericórdias, nenhum de nós estaríamos aqui. Então nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós Te bendizemos com todo o nosso coração pela vida, que é um dom do Senhor, um presente do Senhor. Nós queremos Te agradecer por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido a cada um dos irmãos que estão aqui. Nós queremos Te agradecer pelas vitórias que o Senhor tem concedido à vida profissional da nossa querida irmã. As portas estão se abrindo para a Tua serva e nós queremos bendizer o Teu nome pelas vitórias que o Senhor tem dado à sua vida, à vida da sua família. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e que os nossos corações estejam de verdade diante do Teu altar, alegres, festivos, porque Tu és bom. Mesmo diante da adversidade, Senhor, que nós sempre digamos que Tu és bom, que nós Te amamos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pela Tua graça que tem se derramado em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Aceita a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar e nós vamos, neste momento, glorificar. É o vídeo, né? Toques, dribles rápidos e esquemas táticos buscam superar os limites do corpo, do tempo e do espaço para conquistar a vitória enquadrando a bola no gol. Vai marcar o gol, a bola vai entrando, gol! Cada vez que a rede balança, a torcida vai ao delírio. Hoje o futebol é um dos esportes mais populares do mundo e tem sido utilizado como um instrumento eficaz no evangelismo das nações. Há muitos séculos, a humanidade vem procurando uma forma de se comunicar que fosse comum a todos os povos. Nesse sentido, temos visto o esporte surgir como uma linguagem universal, capaz de encurtar as distâncias e permitir que pessoas de diferentes partes do mundo se comuniquem. Os brasileiros abrem muitas portas, o futebol ele abre muita porta, o programa esportivo missionário está aí para isso mesmo. Não existe absolutamente nada que fale mais alto para essas crianças do que a nossa maneira de viver. O nosso desejo é que a igreja brasileira possa se envolver e participar desse jogo. Desde 1997, Missões Mundiais têm utilizado o esporte para marcar gols para Cristo na Ásia, África, Europa e América do Sul. Através dos jogos, os valores cristãos vão sendo trabalhados entre atletas e famílias. E mesmo nos países onde o proselitismo religioso é proibido, o esporte abre portas para os cristãos. Nós somos missionários do PEN, da Junta de Missões Mundiais, que utiliza o futebol para chegar até os povos não alcançados. Esse é o nosso objetivo aqui no Vietnã. E graças a ele tem nos abençoado a chegar até alguns desses povos. Durante muito tempo, as pessoas não conseguiram ver a grande ferramenta que é o esporte para entrar em campos, somente campos fechados para pastores, para missionários, mas campos esses abertos para o futebol brasileiro. Esse ano, Missões Mundiais convida você a entrar em campo com Cristo pelas nações. O PEN, o Programa Esportivo Missionário, é uma ferramenta fantástica para falarmos de Jesus.
Mas infelizmente nós não temos ainda o número adequado de obreiros se apresentando para ir ao campo, trabalhando com esta ferramenta. Nós precisamos que você, que trabalha com esportes, que tem uma experiência na área de esportes, perceba que Deus quer usar isto, a sua profissão, o seu talento, para mostrar Jesus ao mundo. Metas de missões mundiais para 2014. As metas no Brasil são 17 milhões de reais em ofertas através do Dia Especial de Missões Mundiais, 24 milhões através do PAN, o Plano de Adoção Missionária, 8 mil igrejas participantes da oferta do Dia Especial, 10 mil novos intercessores, 100 novos missionários. E as nossas metas nos campos missionários são 10 novos campos, 30 novos projetos, 500 novos voluntários, 100 novas igrejas, 1.000 novas frentes missionárias, 5 mil batismos e 24 mil decisões por Cristo. Você pode fazer parte do projeto de Deus no mundo. Ore, mobilize, oferte e vá para um dos nossos campos em mais de 70 países. Seja um agente transformador de vidas, procure a Junta de Missões Mundiais e leve esperança para muitas pessoas. Él nos enseña cosas sobre Dios, sobre Jehová, y así nosotros los vamos más felices y contentos a nuestro hogar. Ó Rei das nações, tu não temerá, que não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, que não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, tu não temerá, que não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, que não te louvará, pois só teu nome é santo. Boa noite, irmãos. Dando continuidade à nossa campanha de missões mundiais, hoje é um dia muito especial, porque é o dia da nossa oferta especial. Em Romanos 10:14, tem um versículo que diz assim: como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nem ouviram falar? E como ouvirão se ninguém for lá para pregar? Então, nós, como igreja, estamos em constante desafio de pregar o Evangelho. E principalmente não só aqui na nossa cidade, não só na nossa região. O chamado de Deus para a gente é ir pelo mundo, é pregar o Evangelho a toda criatura. Às vezes a gente pode até se perguntar, mas o que eu tenho a ver com alguma tribo, algum país longe na Ásia, em qualquer outro lugar? Na Bíblia fala que a responsabilidade é nossa, de ir e pregar o Evangelho. E como eu falei domingo passado, existem 3 formas de fazer missões. Ou você pode ir, ou você pode contribuir, ou você pode orar. Se a gente não tem a disponibilidade de ir, a gente com certeza pode orar e pode contribuir. A gente precisa mesmo se envolver. E fazendo analogia ao tema desse ano, entre em campo com Cristo pelas nações. E eu tenho aprendido durante esses dias, e fazendo realmente analogia com o esporte, com o futebol. Eu percebi que quando um técnico escala um jogador, quando tem um jogo, todos os jogadores querem entrar em campo. Ninguém quer ficar no banco. E o nosso chamado, nossa missão é maior ainda. Não é simplesmente um jogo. E Deus já nos escalou. Então, por que às vezes a gente insiste tanto em ficar no banco, em ficar parado? O nosso papel é ir, o nosso papel é fazer gol, é ganhar almas para Cristo, é ganhar. E a torcida maior, que é o reino espiritual, que é o mundo celestial, enfim, nós já temos. A maior torcida, a gente já tem o maior apoio, que é Deus falando para a gente ir. Ele já nos deu a vitória. E Ele disse simplesmente para ir. Não importa se a pessoa vai aceitar ou não, porque quem faz a obra é dele. O nosso dever é simplesmente falar. E tem muita coisa ainda para ser feito. Como a gente viu, as metas para esse ano
Só hoje, né, no dia da oferta especial, são 17 milhões. É muita coisa. São 17 milhões mesmo. Mas se a gente for parar para pensar o tanto de coisa que ainda tem que ser feito, tantos passos que nós ainda temos que dar, não é muito. Porque se você for converter esses 17 milhões em dólar, em euro, que é a maioria dos países aí fora e que a junta tem trabalho, se você ver, não é tanto assim, não dá para quase nada. Né? Então, além disso, desses 17 milhões, a nossa meta para esse ano são 24 milhões pelo programa de adoção missionária, isso juntando todas as igrejas batistas brasileiras, né? 8 mil igrejas envolvidas com o dia da oferta especial. Uma já temos, que é a nossa. 10 mil novos intercessores. Para isso não precisa de dinheiro, né, gente? A gente pode falar, Deus, eis-me aqui. Eu vou orar, eu vou interceder. Treinar e enviar 100 novos missionários. A gente sabe que para isso tem um custo. 10 novos campos missionários. Iniciar 30 novos projetos. 500 novos voluntários em viagens missionárias, 100 novas igrejas, 1.000 novas frentes missionárias, 5 mil batismos, 24 mil decisões por Cristo. Quem que não queria ganhar 24 mil irmãos em Cristo de uma vez? Né? Então, só depende da gente ir fazer alguma coisa. E, como disse no vídeo, né, que a gente pode fazer parte do projeto de Deus para o mundo. E qual é esse projeto de Deus para o mundo? Jesus morreu numa cruz para nos salvar, para que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Né? Então, a gente tem que participar, a gente tem que ir, a gente tem que se mobilizar de alguma forma. Então, hoje, que é o dia da oferta especial, vamos todos participar. Né? A gente pode fazer os 3 de uma vez também. A gente não precisa só fazer um, só ir ou orar, ou ofertar. Nós podemos fazer os 3. Então, hoje é o dia da gente ofertar. Logo mais vai ter a cantina, mas também aí nos bancos tem um envelope, né, separado para isso, mas o pastor vai falar depois. Então, que nós sejamos transformadores de vidas. Né? E o vídeo fala também para a gente usar a nossa vocação. Deus não criou ninguém aqui nessa terra à toa. Todo mundo sabe fazer alguma coisa, todo mundo tem algum chamado. E Deus quer usar a gente naquilo que a gente sabe fazer de melhor. Né? Então, vamos aproveitar e falar de Jesus a toda criatura. Levar a esperança para muitas pessoas. E, mais uma vez, eu quero enfatizar que hoje é o dia da oferta especial. Que Deus possa nos usar hoje, para que a PIB de Sobradinho entre mesmo em campo com Cristo pelas nações. A nossa meta são 17 milhões. Claro que a gente olhando assim é muito. A gente como igreja não consegue muito, não vai conseguir obviamente tudo, mas a nossa parte como igreja a gente tem que fazer. Né? E Deus recompensa tudo aquilo que a gente faz para a obra dele. Né? Tem um outro versículo que diz que tudo que a gente fizer para o Senhor, o nosso trabalho não é em vão. E tudo que a gente oferta, Deus sempre vai nos abençoar e nos recompensar por isso. Amém. E agora, vamos então ficar em pé para a gente falar o nosso tema. Então, vamos lá. Entre em campo com Cristo pelas nações. E agora a nossa divisa, que está em Apocalipse 15:4. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Agora a música da campanha, tema, o Rei das Nações. Os teus caminhos.
são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Os irmãos podem se assentar, agora a gente vai para o nosso momento de intercessão missionária. Nós vamos nos juntar de 3 em 3 e orar pelos pedidos. O número 1 vai pedir para que Deus levante pessoas da área de esportes para levar o evangelho ao mundo. E ao final de 1 minuto eu vou pedir para o Bruno fazer a oração. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor levante pessoas dentre o teu povo, Pai, para levar o teu evangelho a todo mundo usando o esporte, Senhor. Nós sabemos o quanto pode ser feito através do esporte, porque isso atrai as pessoas, ó Pai, atrai as crianças, e essas crianças podem ser ganhas para o Senhor e junto com elas as suas famílias. Pedimos que o Senhor levante pessoas, Deus, incomode aquelas pessoas que têm esse chamado para usar o esporte no teu reino. Incomode essas pessoas, Deus, para que elas decidam servir ao Senhor usando o esporte e que o teu evangelho, Deus, cresça cada vez mais. Abençoe os missionários que já fazem esse trabalho, Senhor, e que muitas vidas sejam alcançadas para ti. Em nome de Jesus, amém. Número 2 agora vai orar para que alcancemos nossos alvos de missões. E como eu falei, a gente só vai alcançar se cada um de nós fizer a nossa parte, né?
Então, depois de 1 minuto, eu vou pedir para o Rafael fazer essa oração para a gente. Senhor Deus, nós, ainda na Tua presença, nós queremos, Pai, te pedir que venha nos encher, ó Pai. Que o Senhor venha, Pai, a nos guiar, ó Pai, para que nós possamos dar um exemplo primeiro, para que os nossos alvos assim sejam alcançados. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos guie e que o Senhor, Pai, perdoe os nossos erros e nossas falhas. Te pedimos, Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja com cada um aqui, ó Pai, para que juntos possamos proclamar o Teu reino para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que oro. Amém. E o terceiro pedido é pela mobilização da Igreja Brasileira, ou seja, nós novamente. Amém. Oremos. Senhor, os alvos foram colocados, ó Pai, diante do Senhor. Senhor amado, a nossa oração, Pai, é que a começar em mim, em cada um dos que aqui estão presentes, ó Pai, das igrejas batistas do nosso Brasil, Pai, haja um despertamento, ó Pai. Haja, ó Pai, uma vontade genuína, ó Pai, de alcançar esses alvos, porque sabemos, ó Pai, que foram alvos colocados pelo Senhor no coração dos Teus servos que estão sob a direção desse projeto, Pai. Senhor amado, mobiliza a nossa igreja, que é começar da nossa igreja, Pai, também, ó Pai. Haja, Senhor amado, uma mobilização nacional, Pai, e que neste ano, ó Pai, nós já possamos ver, ó Pai, o milagre do Senhor acontecendo em missões mundiais, que cada vez mais, ó Pai, nós possamos ver missionários colocando, homens e mulheres colocando à disposição para ser missionários, ó Pai, que possamos sustentar os Teus servos que lá estão, ó Pai. Que em nome de Jesus possamos ser instrumento vivos também, ó Pai, para abençoar homens e mulheres carentes do Senhor. Pela misericórdia do Teu nome é que nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Vamos continuar o nosso culto louvando ao Senhor com os cânticos. Fiquemos de pé, irmãos. Alô? Alô? Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos Tua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus.
digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Continuamos adorando a esse Cordeiro, Jesus Cristo, levantando nossas mãos e rendendo a Ele o nosso louvor. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos ao Rei, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijemos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós diremos ao mundo que amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós diremos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Amém. Casa de Deus. Vamos cantar esse hino bem suave. Amado meu, entrego a ti o meu coração, Espírito de Deus eu sou, tua habitação, sou morada adornada pela santidade, tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir, derramar de tudo que tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Bem forte! Somos casa de Deus, a morada do Pai.
Somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz dessa geração. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Na tua palavra me edificarei, na tua palavra eu multiplicarei, na tua palavra me edificarei, na tua palavra eu multiplicarei. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Continuar em pé, vamos orar pelo culto das crianças, convidar a professora responsável, as crianças de 4 a 7 anos. Eu gostaria de convidar o pastor Nilson para fazer essa oração aqui pelo culto das crianças, abençoando aí o futuro da nossa igreja, a geração que há de abençoar o nosso país cada vez mais. Esperar as crianças chegarem aqui. Ok, vamos então orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua graça e pelo teu amor derramado em nosso favor, Senhor. E temos desejo, Senhor, que as crianças que estão aqui à frente, que irão, Senhor, para as suas aulas, para o ensino da Tua palavra, Senhor, possa compreender o Teu amor, a Tua graça derramada em favor delas também, Senhor, e possa crescer, Senhor, na instrução da Tua palavra. Abençoa também, Senhor, as professoras que têm essa responsabilidade, Senhor, de ensiná-las, que elas possam ser sensíveis, Senhor, aos teus ensinos, à tua palavra e transmitir, Senhor, com amor, com carinho e dedicação. Abençoa, Senhor, a todas elas, dando-lhe, Senhor, o teu Espírito Santo, dando, Senhor, a tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Deus nos chama para servir e o teu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro, a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum, e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou, mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha então você servir. Venha então você Nós convidamos os irmãos para lermos a palavra de Deus, ela está impressa em nosso boletim, conforme está distribuída, e eu os convido então a colocar-se em pé, mesmo que acredito que a reverência esteja no seu coração, mas a posição em pé, ela é mais delicada e elegante para lermos a palavra de Deus. Nós vamos fazer esta leitura em Timóteo. E o texto diz assim: para que no caso de eu tardar, saibas como proceder na casa de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, na mesma linha que venho trabalhando, e hoje projetar uma igreja viva e triunfante. Vamos orar? Pai de amor, nós tomamos da Tua palavra e queremos, Deus, que a Tua palavra edifique-nos
no nosso saber, no nosso coração, na nossa vida, e que seja uma noite de construção do nosso conhecimento e do conhecimento espiritual. Ajude-nos nesta compreensão. Também, Senhor, não se limite à nossa limitação, pois o Senhor é o Deus Alfa e Ômega. O Senhor é o princípio e o fim. Então, tudo que sou está aquém do que o Senhor é. Portanto, o Senhor pode usar-me de maneira que eu venha a ser um instrumento nas tuas mãos, bem como usar o nosso coração, o nosso entendimento, para recepcionar a tua palavra como autoridade absoluta em todo o tempo. Opera em nós e por nós nesta noite. Por mais uma vez nós te pedimos isto, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. E eu chamo a atenção dos irmãos para o que tenho tentado fazer nesses dias, que é compartilhar sobre a projeção do reino de Deus nos dias atuais. E pela manhã eu disse o que eu já fiz. Na última eu vou trazer uma prova escrita para saber se você sabe o que eu disse. E quem não tirar 10, eu vou pregar tudo de novo. Mas hoje eu quero compartilhar sobre que é papel nosso, enquanto igreja, nos projetarmos enquanto igreja de maneira viva e triunfante. Isso é o que o Senhor Jesus colocou em seu plano. Que alegria vir a pastora aqui. Se der, vamos cantar hoje, viu? Então, meu amado, viva e triunfante é a característica da igreja. E nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos saber que o reino dele precisa se projetar e se faz através do que somos. Então pense comigo nesta noite que através da nossa vida, da nossa igreja, de uma igreja viva, de uma igreja pautada em sua fé, de uma igreja pautada no amor cristão, de uma igreja pautada no seu testemunho vivo, essa igreja se projeta na comunidade onde se encontra. Na próxima assembleia, nós vamos decidir fechar essa igreja. E a gente vota que vamos fechar a igreja e vamos publicar na comunidade que nós vamos fechar a igreja. Vamos ver qual vai ser a reação da igreja, da comunidade. Se ela não fizer um abaixo-assinado para que a gente não saia daqui, então nós vamos precisar repensar no que nós estamos fazendo nesse lugar. Então precisamos ser esta igreja viva e triunfante, que no dia que nós dissermos, olha, não queremos mais ficar aqui nessa comunidade, nós vamos embora daqui, esse povo fará um rebuliço, vão queimar pneu aqui nesses balões, vão fechar lá embaixo o cerco, se a polícia vai chegar, vão botar a polícia para correr, então vai ser um movimento tremendo, porque a comunidade não quer que a igreja saia desse lugar. Se eles não fizerem isso, por isso então eu tenho dito que nós precisamos projetar uma igreja viva e uma igreja triunfante. O Senhor Jesus, ele disse, estou edificando a minha igreja. Ele disse isso, não disse ou não disse? E edificarei a minha igreja. E acrescentou mais alguma coisinha ali muito importante, que não é o fato de hoje, mas ele disse, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque essa igreja, ela é viva e ela é poderosa. É uma igreja que exerce a autoridade de Deus onde ela está inserida. E nós fomos chamados para isso.
Nós não fomos chamados para ser uma igreja lá no fundo do quintal. Não fomos chamados para ser igreja escondido do povo. Agora eu me lembrei de uma coisa. Eu viajava muito, eu era jovem como a maioria dos jovens são. Agora a juventude fica um pouco para trás, né? E então eu viajava muito pela Convenção Batista Capixaba. Ia fazer conferência de férias, que eles tinham um projeto chamado Missionário de Férias. E eu ia para um monte de lugar. E acabei recebendo em nossa igreja um moço que ele era motorista de caminhão da CCPL, que é uma empresa de leite em Vitória do Espírito Santo. E então, quando eu viajava para o lado de São Mateus, eu já não pagava passagem, porque eu ia no caminhão e voltava no caminhão. E teve uma época que choveu muito e uma ponte caiu. Nós ficamos do lado de lá e eu tinha que passar para o lado de cá. Paramos num posto. E agora fomos dormir naquele posto. E apareceu um monte de crentes, se reuniram e disseram: vamos fazer um culto? Vamos fazer o culto. E eles então foram lá para o fundão, aquele monte de crente. Aí me deram a palavra. Eu era meio ousado, sabe, meio atirado, meio corajoso. Eu disse assim: gente, eu deveria ter os meus 17 anos mais ou menos. Eu disse: gente, nós temos uma palavra que é a graça de Deus, e nós estamos escondidos aqui no meio de um mato fazendo culto, quando lá estão vários caminhoneiros. Por que nós não vamos para lá fazer o culto no meio dos caminhoneiros? Aí sabe como todo mundo coloca a cabeça dentro de um saco? Foi naquela noite. Aí ficaram todos, e eu percebi o acanhamento deles. Mas qual a questão do acanhamento? Eles não tinham coragem de se manifestar diante das pessoas. E às vezes nós somos assim, nós temos medo do mundo. Mas o Senhor disse: eu vos enviei ao mundo. Foram edificados para projetar o que sou exatamente nesse mundo para o qual vos enviei. E o Senhor Jesus então edifica essa igreja e a envia ao mundo. Ele edifica essa igreja de maneira triunfante em sua obra. A obra que realizamos é uma obra poderosa, uma obra de poder. É incomparável a obra que temos. Então nós somos, de fato, triunfantes na obra em que realizamos como um corpo que é imbatível. Por alguns anos atrás surgiu a palavra indefensável. Não foi isso? Onde é que foi o meio que surgiu a palavra indefensável? Quando o Flamengo jogava contra esses times que tem por aí. Aí dizia: essa bola do Flamengo foi indefensável. A igreja é um instrumento de Deus, que não há barreira para ela. Concordam com isso? Porque o Senhor está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão. O que ela faz é indefensável. E o Senhor Jesus disse que seremos uma igreja vitoriosa sobre estas portas, pelo poder que opera sobre ela. Por isso, nós somos uma igreja de graça, de poder, que não é nosso, mas vem do Senhor. Taylor, ele disse alguma coisa interessante sobre a igreja. Ele disse assim: as igrejas foram fundadas e multiplicadas no mundo pela autoridade do Espírito Santo. E aí ele dá uma conclusão: para promover os fins do reino de Deus. Então veja que a compreensão que vem a nós é que estamos aqui por causa daquilo que Deus objetivou fazer.
Então nós precisamos cumprir com a finalidade dele. É finalidade então da igreja ser coluna e esteio da verdade, conforme lemos no texto. A igreja deve ser o quê? Coluna e esteio da verdade. Vamos dizer isto? A Bíblia está dizendo isso, precisamos ser coluna e esteio da verdade. Por que Paulo trouxe essa figura? Nas construções antigas, meu engenheiro, ocorria da seguinte forma: pegava uma pedra angular, adequada, para colocar exatamente nesse ponto onde ia sustentar as outras paredes, aqui em ângulo reto, e sustentava as paredes. Sustentava então o alinhamento da obra. E essa pedra então era uma pedra, era uma coluna de pedra que fundamentava a estrutura dessa obra. A obra tinha existência a partir desse fundamento. A igreja passa a ter a sua existência a partir desse fundamento que é Jesus. Então a palavra, ela está dizendo que a pedra angular como fundamento, que dava existência a essa obra magnífica, aos grandes monumentos da época, essa pedra hoje é Jesus. E ele dá então origem à vida da igreja. Ele sustenta a igreja, opera sobre a igreja, e a palavra então de Atos diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E Pedro, ele diz algo interessante. Pedro diz assim: por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Quem crer nesta pedra angular não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para quem não crer, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço, e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Mas para isso também eles foram destinados. A pessoa se tropeça na palavra do Evangelho por causa da dureza do coração, da rejeição que tem na palavra. E a palavra de Deus é poder que emanou da boca de Deus para se cumprir na vida humana. E esta palavra que sustenta a igreja é a palavra que a igreja defende. Qual seja o tempo, qual seja a época, a igreja se põe como coluna de sustentação da pregação da palavra, não importa o tempo, não importa o sofrimento, não importa a perseguição, não importa o que se levanta contra. A igreja se sustenta na pregação da palavra. Porque o Senhor, Ele espera que a igreja, como uma igreja viva e triunfante, se sustenta na pregação da palavra, porque somente a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós temos essa única mensagem que é viva e eficaz para o coração humano. Paulo ensina a Timóteo que também é a finalidade da igreja estar centrada na palavra. A igreja que não está na Bíblia, ela está fora de contexto.
A Bíblia é o livro absoluto, é norma absoluta para a vida da igreja. Não temos outro livro a governar a nossa vida. Nós temos a palavra de Deus. Mas eu quero destacar para você que a nossa época, ela tem sido marcada por extraordinárias inovações, por manifestações, e tudo isso como fruto da inteligência humana. Nós estamos numa época de gente muito inteligente. As invenções, as coisas que acontecem, as mudanças que ocorrem, são mudanças extraordinárias. Enquanto nós estamos aqui, nesses minutos, milhares de coisas foram inventadas por gente inteligente. Então, uma grande revolução da inteligência humana. Feitos espantosos estão acontecendo aí, que a gente fica pouco aberto. Amanhã já tem um novo celular, que o seu já está ultrapassado, que você comprou semana passada. O seu computador já ficou ultrapassado, porque hoje já surgiu um novo. Então as revoluções são muito grandes. E agora eu digo para você, a história humana talvez nunca viu tanta revolução de inteligência humana como em nossa época. E a igreja está inserida nesse tempo. Então veja você, se a igreja é inserida em um tempo de tantas coisas importantes que acontecem, ela não viver a inteligência da palavra de Deus, naturalmente essa igreja não vai impressionar e nem terá o respeito da sociedade tão adversa quanto essa nossa que vivemos. Precisamos da inteligência da palavra de Deus. Se nós nos portarmos enquanto igreja anêmica quanto ao potencial da proclamação, a pessoa te pergunta a respeito da sua fé e você não sabe dizer a respeito da sua fé, como você vai pensar? O que eles vão dizer? Será que vão desejar a sua fé se você não sabe dizer a respeito dela? Pelo tamanho que você tem do conhecimento da sua fé? E quando nós temos a riqueza da palavra de Deus à nossa disposição, nós não vamos impressionar essa sociedade nossa, nem vamos ter o respeito dela se tivermos uma postura raquítica quanto à nossa presença nesse mundo onde estamos. Somos minoria quando nos reunimos para uma celebração. Fiquei com vergonha quando fomos à Praça dos Três Poderes para uma celebração. E eu que gosto de fotografia, então eu não fiz uma fotografia panorâmica, pegando o mundo, né? Pegando aquele espaço, porque tinha ali aquele grupinho de gente. Aí eu fotografei no meio do povo, né? Que aí parecia que tinha uma multidão. Mas eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. De pastores, tinha ali eu e mais uns 15. De membros de igreja, tinha ali eu e mais a de Carlene, a Tânia Franklin, umas amigas dela e mais um outro grupinho. Temos uma presença raquítica na sociedade onde vivemos. Você acha que nós vamos impressionar? Então nós temos que pensar que nós precisamos nos fazer presentes em massa absoluta, em que cheguemos ali com o corpo presente, para sermos identificados como aqueles que proclamam o reino e a glória de Deus. Será que nós vamos impressionar sem termos a marca da autoridade e do poder que está na palavra de Deus? A palavra de Deus é autoridade para nós. E nós falamos e as coisas não acontecem. O que está acontecendo com os crentes do tempo de hoje? O que está acontecendo que nós oramos e as coisas não surgem? Deus tem 3 maneiras de responder. Se não, espere. Será que Ele só está mandando esperar? Ou será que Ele só está dizendo não? Mas quando Deus diz não e espere, você sabe e conhece a resposta de Deus. Sabe qual é o problema? Que as igrejas não estão
sabendo identificar a resposta de Deus. E muitos crentes, assim como eu, não estamos sabendo identificar a resposta de Deus. Você acha que nós vamos impressionar os nossos amigos de faculdade, de trabalho, com um evangelho tão raquítico, tão anêmico, tão fraco, projetado por nós dessa forma? O Senhor está dizendo então que precisamos voltar para a palavra. A palavra é que vai encher a nossa boca, a palavra é que vai encher o nosso coração, a palavra é que vai encher o nosso entendimento, a nossa mente. Quando você abrir a boca, as pessoas vão dizer: eita, pastorzinho, esse aí tem uma palavra, esse aí tem autoridade. Mas sabe por que vai dizer isso? Porque nós voltamos para a palavra. Mas Paulo também ele disse que finalidade da igreja estar centrada na oração. A igreja que ora é uma igreja viva. A gente conhece a igreja não é no domingo, não, é na quarta-feira, nos cultos de oração. Ali você conhece a igreja. E às vezes nós perdemos muitas oportunidades. Às vezes o irmão pode vir num culto de quarta-feira e não vem, porque habituou que não precisa vir no culto de quarta-feira. Você tem perdido oportunidades. Nós tivemos uma série de mensagens nas quartas-feiras vividas aí sobre uma análise espiritual. Mas você tem perdido oportunidades. Vamos começar uma nessa próxima quarta-feira agora. São 4 mensagens sobre o crescimento da igreja no livro de Atos. São 20 minutos cada estudo bíblico. Escolhi 6 versículos do livro de Atos. Por que aqui houve o crescimento? E nós então podemos ter o crescimento exatamente por causa disso aqui. Só desejamos então viver isto se nós nos pusermos diante de Deus em oração. De onde vem a força e o poder sobre a igreja? Ela vem do Senhor. E como nós podemos trazer então essa força, esse poder do Senhor? Qual a estratégia que nós vamos usar para receber tudo isso do Senhor? A Bíblia diz que a nossa estratégia é a oração. E ela diz: pedi e dar-se-vos-á. Oração. Nós estamos orando e Deus está ouvindo. Nós não estamos orando e Deus está vendo. E à medida que nós oramos, é como se a gente estivesse colocando dentro de um balaio, dentro de cestos, coisas preciosas. É um acúmulo de coisas preciosas quando nós estamos orando. Nós vamos juntando força quando nós estamos orando. E o Senhor está dizendo que a igreja então deve estar centrada na oração. Sem a força e o poder, nós não vamos conseguir responder aos desafios desses dias que nós estamos vivendo. E já pregamos que esses dias são de angústias. As pessoas estão angustiadas. As pessoas estão atrapalhadas. No trânsito, então, estamos com o nervo à flor da pele. Tem gente que dirige com a buzina, não é com o volante, é com a buzina. É atrapalhado. Como nós vamos responder a essa ansiedade do mundo de hoje? Como nós vamos responder às questões cruciais de tanta incerteza no coração humano? Tanto desespero que cerca as pessoas. Nós vamos conseguir responder se curvarmos diante do Senhor. E é da palavra do Senhor então que a força e o poder que provém dele e o recebemos como resposta, será como resposta de oração. Então a igreja, ela
para projetar o reino de Deus, para ser viva e triunfante, essa igreja precisa estar centrada na oração. Então nós precisamos voltar de onde vem a provisão divina e o poder espiritual para uma igreja como a nossa. E nós encontraremos tudo isto na medida em que oramos. Eu quero convidá-lo a ter uma experiência de oração. De repente você seja aquela pessoa que entende que não é o seu hábito estar orando, isso é um perigo. Isso é um perigo, porque uma hora o vento vai bater tão forte na sua porta, que vai escancarar a sua porta, vai entrar ali, vai sacudir tudo, jogar tudo para fora. E quando esse momento chegar, não é ali que você vai começar a orar. Você tem que começar a orar antes do vento soprar. Antes da turbulência chegar. Eu tenho tido a experiência de orar com os pastores na terça-feira. Os pastores que são presidentes de igrejas, é um movimento de pastores aqui da cidade. Agora aqui na igreja eu oro todas as quintas-feiras com os pastores. Eu quero começar um momento com outros líderes de igreja. Eu gostaria que você pudesse entender esta necessidade. Nós começamos logo quando chegamos aqui, mas não tive a persistência de manter a sexta-feira aqui aberto para o povo vir orar, a gente ter um grande movimento. Eu fico encantado quando eu vejo uma igreja vizinha 4 horas da tarde, quase 200 carros ali parados, a igreja entupida, 4 horas da tarde. Começa às 2, 2h30, não sei, vai até às 4h30. Entupida, e o povo ali orando. Imagina, meus irmãos, quando nós nos voltarmos de fato para a vida de oração. Alguém já me disse, oração e sopa não faz mal a ninguém, mas você comparar oração com sopa é uma finitude de sua fé. É um descaso com algo tão importante, com uma ferramenta de Deus para a vida humana. E alguns outros brincam a respeito da oração. Mas eu quero dizer ao irmão, que quando sua presença chegar, a presença de Deus, quando você chegar à presença de Deus, céu, vai ser tarde para descobrir que faltou buscar Deus em oração. E a igreja, ela projeta-se pela oração. Eu quero caminhar para o final. Paulo ensina a Timóteo que também a finalidade da igreja viver em santidade. Vida santa. Há um livro que o título diz, A Igreja, Corpo Vivo de Cristo. E o autor, ele diz uma coisa que também acho muito interessante. Ele fala assim, a obra não será realizada de modo adequado por uma igreja fraca e doentia, dilacerada por dores internas e arruinadas por males espirituais. E continua. O que ele está dizendo? Que nós não avançamos se tivermos essas enfermidades. Mas que a santificação é um processo para a cura dos males. Quando nós nos colocamos diante de Deus em santificação, por certo, nós vamos conseguir dizer não à fraqueza espiritual. Vamos conseguir dizer não à doença que nos abate, as dores internas que dilaceram os relacionamentos. Vamos conseguir dizer não às coisas que arruinam a saúde e a vida da igreja. Vamos conseguir dizer não aos males espirituais, às enfermidades que se apossam na vida da igreja. A santificação é o processo que eleva a igreja a uma condição de santa. E vamos projetar o reino de Deus quando nós tivermos a condição de homens e mulheres santos diante de Deus. No tempo de hoje,
precisamos ser santos em todos os nossos aspectos, em toda questão da nossa vida, em qualquer área da nossa vida. E isso não vale só para mim, isso é para todos aqueles que entendem ser salvos e redimidos por Cristo Jesus. A nossa vivência, ela será uma vivência poderosa e maravilhosa quando nós nos colocarmos em santidade diante de Deus, para que o seu reino se projete. E o mundo conhecerá então o benefício do seu envolvimento com a igreja. Talvez o mundo, as pessoas não vêm para a igreja porque ele não vê o benefício que você tem. Não faz diferença, você está aqui ou está em outro canto, não faz diferença estar na igreja, não faz diferença servir a Deus. Os males que carregamos não deixam que as pessoas vejam a diferença. E então nós precisamos curar a nós mesmos, enquanto igreja, para que o reino seja projetado. Seremos uma igreja atraente no momento em que nós nos portarmos como igrejas cuja fraqueza, cujo conflito, cujos males espirituais foram sarados pelo processo da santificação que escolhemos viver. A palavra de Deus diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, será como vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda a boa obra. Santificados, preparado para a obra. Uma igreja pronta para servir o reino de Deus. E por fim, Paulo ensina que a finalidade da igreja ter um discipulado como estilo de vida. E ele diz em 2 Timóteo: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Paulo está dizendo: olha, o que você aprendeu, vai e prega para o outro. Você que eu vi aí anotando a mensagem, aí, escrevendo, hoje mesmo já chega para um e prega: ó, hoje o pastor pregou sobre isso, então agora eu quero pregar para você. Vai multiplicando o ensino da palavra, vai levando a palavra, é isso que está dizendo, o discipulado como estilo de vida. Eu então vou levando a palavra. Qual foi a última vez que você falou para alguém a respeito de Jesus? Qual foi a última vez que você se deparou com alguém e disse: eu tenho uma mensagem para você? A igreja que projeta o reino de Deus, ela terá então esse discipulado como estilo de vida. Eu não perco a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Então você vai e fala, em todo tempo. Qual foi a última vez que você trouxe um amigo seu aqui na igreja para participar de um culto? Eu desafio você a trazer seus amigos de faculdade, de trabalho, seus vizinhos, as pessoas do seu relacionamento, porque aqui é um lugar atraente, aqui é um ponto de encontro, onde nós aqui encontramos com Deus. E quando as pessoas vêm, sabe o que elas vão dizer para você? Por que você não me trouxe aqui mais vezes? Ou por que você não me trouxe aqui antes? Só agora. Nossa, como foi bom, eu quero voltar. Elas sempre voltam maravilhadas com o que fez. Põe as pessoas diante do impacto do Evangelho, faça da sua vida um discipulado como estilo de vida para proclamar o reino de Deus. Assim são os crentes envolvidos com o trabalho do Senhor, envolvidos com o próprio Senhor do trabalho, são frutíferos com Cristo. E ser frutífero com Cristo deve ser um princípio, porque isso está na palavra. O Senhor Jesus ensinou sobre isso. Ele disse assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Posso repetir? Olha o que diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É a palavra de Deus. Você pode dar muito fruto se você permanecer em Jesus. Dessa união com Cristo, o que vai acontecer com a nossa igreja? Projetar o reino de Deus. Queremos projetar o reino?
Queremos ser uma igreja viva e triunfante onde nós vivemos. Então devemos sim projetar a nossa igreja de forma viva, de forma triunfante, não importa qual seja a pressão do dia, mas em todo o tempo precisamos projetar a igreja. Devemos ser a igreja coluna e esteio da verdade. Devemos ser a igreja centrada na palavra. Devemos ser a igreja centrada na oração. Devemos ser a igreja com vida santificada. Devemos ser a igreja com discipulado como estilo de vida. Se você entende isso, leve então isso para o seu coração e diga: Senhor, hoje mesmo, eu quero de fato ser isso que eu ouvi. Se você esqueceu e lhe interessa alguma coisa, não há problema, eu posso lhe mandar a mensagem, o meu escrito da mensagem, para que você possa ler, você possa lembrar, mas sobretudo que você possa tomar uma decisão poderosa em sua vida. Hoje, Deus está me chamando para ser essa igreja. Sendo assim, que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé? Vamos cantar? E neste momento que nós estamos cantando, nós temos uma oferta missionária, que será recolhida hoje, e que também será recolhida no próximo domingo, tanto de manhã quanto à noite. No banco tem esse envelope de missões mundiais, e você então poderá utilizar um desses envelopes e fazer a sua contribuição para a Junta de Missões Mundiais, que tem um grande projeto a ser realizado em 2014. Cantemos, Igreja Alerta. Chamando já marchar, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar, com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração.
gratidão, consagrai todo o vosso coração, pra Jesus obedecer, ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, Nós vamos agradecer a Deus a oferta que foi recolhida nesse momento. Pai de amor, nós te agradecemos a tua palavra. Queremos ser a igreja do Senhor num tempo como esse. Queremos, Deus, consertar as nossas vidas, para que o teu nome seja conhecido através do que nós somos no Senhor. Então ajude-nos na compreensão de que precisamos mudar, precisamos vencer, Senhor, algumas fragilidades nas nossas vidas. Precisamos, Deus, vencer e fugir da presença de pecados. Precisamos, Deus, de ter vida santa, segundo a tua palavra, porque somos coluna e esteio da verdade. Então opera, Senhor, nesta noite em cada coração, de maneira que sejam sensíveis e aceitem de bom grado a tua palavra. Também, Pai, nós te agradecemos pela parte da oferta que foi arrecadada hoje, destinada à Junta de Missões Mundiais. Quantas coisas, Senhor, serão feitas, juntando este pequeno valor com todas as demais igrejas do Brasil Batista. Teremos, Pai, um alvo a ser alcançado. Então, nos abençoe para que os projetos que temos de ordem em missões mundiais sejam contínuos e outros sejam abertos no nome de Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, sentem, deixem-me dar aqui uns 2 avisos para vocês. O primeiro é que no próximo domingo nós vamos então ainda teremos o recolhimento da oferta de missões mundiais. E também, hoje, agora nós vamos para a quadra, que toda atividade que terá na quadra ali é também destinado à oferta de missões mundiais, conforme nós havíamos compartilhado com vocês. E a Áurea está me pedindo aqui a palavra. Se eu não viesse para frente, ele não me dava, porque o que eu vou falar diz respeito a ele e ele não gosta. Mas os irmãos, os que chegaram por último, acho que não ouviu, quando ele chamou os aniversariantes, ele foi o último. Todo mundo sabe disso, que ele é aniversariante dessa semana? Então, sábado, às 20 horas, nós vamos estar aqui juntos para agradecer a Deus esta bênção. A bênção que Deus nos deu, que mandar esse servo de Deus para a direção da igreja. Então, todos nós e os irmãos que aqui estão vão passar para aqueles que não estão aqui, para sábado não fazer nenhum compromisso. Nós vamos estar aqui, já pedimos a direção da juventude para transferir o altar para o próximo sábado. E neste sábado agora, nós vamos louvar a Deus, agradecer a Deus por mais um ano na vida do seu servo. E você vai trazer os salgados. Cada um de nós vamos trazer os salgados. Os homens, os refrigerantes. Ninguém me traz bolo. Eu não quero bolo, eu quero só salgado. Porque a igreja vai dar o bolo. Quem não entendeu, levanta a mão. Ah, eu sabia. Obrigada. Acaba sendo eu sabendo antes da hora. Tá bom, eu não vou falar nada sobre isso. Então nós vamos encerrar esse momento agradecendo a Deus, mas de fato, se isso está acontecendo, eu então quero externar a minha gratidão e convidar os amigos que aqui estão para compartilhar. Eu permito a igreja fazer essas coisas, porque depois tem que fazer para outro que vem para o mesmo lugar que o meu.
não é verdade? É gratidão da igreja. Então a gente, o pastor, nunca pode emperrar ou impedir que a igreja faça isso, porque depois de mim vem outros e mais outros, e eles precisam. Então a igreja ensinada e educada hoje, ela fará sempre de forma graciosa para os seus pastores. Então, que Deus abençoe os irmãos por isso. Nós vamos encerrar e vamos lá, então, para a quadra, e lá, mas eu quero estar na porta também para desviar os irmãos para a quadra, viu? Que às vezes eu vou para lá e a maioria não aparece para eu cumprimentar lá. Então eu vou para ali para cercar, para mandar para lá. Tá bom? Então, curve aí sua cabeça. Diga para Deus o que você quer dele nesta hora. De tudo que você ouviu. Queremos, Deus, ser bênçãos no Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, reine sobre nós, o teu povo, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Eu irei à porta para me despedir dos irmãos e agradeço a presença de todos. Vamos, Jane, ao pós-lúdio.